Bom, no vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês a instalação do ponto de ancoragem em vigas de concreto. Então o que nós vamos precisar para você instalar esse ponto de ancoragem? Primeiramente, nós vamos precisar de uma furadeira. Essa furadeira tem que estar com uma broquinha de 12 milímetros, que corresponde corretamente à bitola aqui da nossa ampola química. Então essa ampola química é que vai estar realizando a fixação do ponto de ancoragem. Então quais são os componentes que nós precisamos aqui? Como eu disse para vocês, a nossa furadeira com a broquinha de 12 milímetros, uma parafusadeira, que depois a gente vai estar parafusando esse ponto de ancoragem no local que nós realizamos o furo. O ponto de ancoragem em si, hoje no mercado existem vários fabricantes, vários fornecedores de ponto de ancoragem, só certificar-se que esse ponto de ancoragem ele é válido. Ele tem um memorial de cálculo, ele tem uma RT, ele é certificado para tal, ok? E no mínimo esse ponto de ancoragem tem que aguentar 1.500 kg. Nós temos que ter aqui a barra roscada, é uma barra roscada de 10 milímetros, a M10, que nós vamos estar fixando. Ela tem um comprimento no mínimo 12 a 13 centímetros, tá? E aqui no ponto dela é realizado um chanfro, né, cortado em 45 graus, para a hora que eu estar parafusando, ficar fixado corretamente ali, ele quebrar a ampola. Temos a nossa ampola, que é a mesma coisa do ponto de ancoragem. Existem vários fabricantes, vários vendedores hoje no mercado, e também certificar-se que ele está no prazo de validade correto. Essa fixação só é realizada em vigas de concreto, ou estruturas de concreto, onde a cola que está aqui dentro vai reagir com o concreto e vai fixar o ponto de ancoragem. Então aqui eu vou realizar o passo a passo, de como que a gente vai iniciar depois ali no furo do concreto. Então, eu estou aqui com a broca de 12 milímetros, vou fazer a medição do componente para estar realizando ali o furo, para não fazer o furo a mais e um furo a menos. Então eu venho aqui, eu fixo primeiramente a barra roscada no ponto de ancoragem. Ponto importante, a barra roscada tem que ser de aço inox, porque ela não vai enferrujar, tá bom? Porque às vezes com o tempo ela vai ficar exposta, então ela tem que ser de aço inox. Então eu venho aqui, eu fixo a barra roscada no ponto de ancoragem, deixo aqui passando um pouquinho, né? Umas 2 voltas da barra roscada. Vou fazer a medição do ponto que eu quero, até onde eu quero fazer o furo. Achei o ponto específico, o correto é o quê? Você utilizar algum tipo de fita para você fazer a demarcação, para você não furar nem a mais e nem a menos. Posso fazer aqui na própria broca, né? Fiz a demarcação, está pronto. Então aqui está batendo a distância que eu preciso furar ali na parede. Feito isso, já deixo a minha parafusadeira. Vou fazer aqui a minha adaptação. Lembrando que para essa barra roscada, na hora que eu for parafusar ela, eu tenho que ter 2 porquinhas de 3/8. Para eu colocar aqui na minha parafusadeira e parafusá-la ali. Agora nós vamos para o próximo passo, que é fazer a furação na parede. Bom, agora nós vamos fixar esse ponto de ancoragem. Você já demarcou a sua broca, agora você vai fazer o furo na parede. Lembrando que a viga tem que ser de concreto. Então, a hora que você fazer a perfuração desse dispositivo aqui, onde você fez o furo, você vai tirar ela, ok? Acabou de fazer o furo. O que você precisa fazer? Limpar tudo que tem aqui dentro. Então, se você tiver aí um compressorzinho, algo que você consiga colocar aqui, fazer a retirada da sujidade aqui de dentro, é mais fácil depois e recomendado pelo fabricante da ampola, para não ficar impurezas ali dentro, ok? Então agora nós vamos colocar aqui a ampola e fazer a fixação da haste, ok? Finalizado o furo, retirado as impurezas que tem aqui no interior do buraco, eu vou pegar a ampola, eu vou girá-la de um lado para o outro, para que os componentes que estejam aqui dentro, eles se unam num só, né? Eles viram homogêneo. Então eu vou de um lado para o outro, fazer eles ficarem homogêneos, certificar-se que eles estão sendo misturados um componente com o outro. Aqui, nessa posição, eles já viraram homogêneo, né? Feito isso, vou colocar a ampola aqui no furo. Beleza, aqui ela encaixou perfeitamente. Nota-se que é a mesma distância
que nós fizemos a avaliação do furo. Então agora o que nós vamos realizar? Nós, com o auxílio da parafusadeira, nós vamos inserir aqui a haste de inox, ok? Com a ampola ali no local, eu vou colocar essas duas porcas de 3/8. Para quê? Para eu parafusar a haste ali na ampola, ok? Então eu coloco uma porca, sempre duas, para facilitar, uma porca e uma contra-porca, né? Vai ser a distância certinha aqui do ponto de ancoragem. Coloquei as duas, vai ficar nessa posição. Aí com a parafusadeira eu vou parafusar aqui a haste junto com a ampola, ok? Bom, agora nós vamos parafusar a nossa rosca aqui onde está com a ampola. Como eu disse para vocês, com o auxílio de uma parafusadeira, você vai furando gradativamente até essa ampola quebrar. Conforme essa rosca ela vai entrando aqui no local que nós furamos, ela vai vedando aqui as roscas. Então vocês acompanhem no vídeo aí. Feito o furo, as duas brocas vão ficar aqui, as duas porcas, desculpa, vão ficar aqui. Alguns fabricantes, eles dão o prazo de 2 a 3 horas. Por recomendação, eu optaria por deixar no mínimo as 12 horas aqui, realizando a cura, onde eu vou fazer depois a retirada dessas porcas e a colocação do ponto de ancoragem. Bom, realizado a cura do ponto de ancoragem, nós colocamos a haste, nós vamos fixar agora o ponto de ancoragem. Nota-se que aqui ela vedou corretamente, né? Então a cola aqui, ela atingiu perfeitamente o ponto que nós queríamos. Então nós vamos anexar aqui agora o ponto de ancoragem. Então eu vou rosquear aqui o ponto de ancoragem até o ponto que eu preciso. Então aquelas duas porcas serviram como um limitador, onde vai ficar um pouquinho da haste sobrando aqui e o ponto de ancoragem fixado. Finalizou a atividade? Não. Agora aqui nós vamos realizar o teste de arrancamento para certificar esse ponto de ancoragem aqui. Depois de instalado o ponto de ancoragem, conforme nós falamos aqui anteriormente, nós vamos agora atestar esse ponto de ancoragem. Como eu disse lá atrás, ele tem que suportar uma força mínima de 1.500 kg, conforme preconiza a NR18. Então, como que eu faço esse teste? Eu preciso ter um equipamento chamado dinamômetro. Existem também vários tipos, vários fabricantes, onde eu vou colocar aqui uma carga de 1.500 kg, esperar durante no mínimo 1 minuto, para ver se não vai ter nenhuma avaria esse ponto de ancoragem. Aí sim eu vou certificá-lo, ok? Finalizada a instalação do ponto de ancoragem, deixa ele bem fixado, aí com o auxílio de um dinamômetro, nós vamos realizar a certificação desse ponto de ancoragem. Então ele tem que aguentar no mínimo 1.500 kg, conforme preconiza a NR18. Então nós vamos realizar a instalação dele e colocar a carga de 1.500 kg. Deixo ele estabilizando aqui nos 1.500 kg por aproximadamente 1 minuto, 1 minuto e meio. Depois eu retiro o dinamômetro e verifico se o ponto de ancoragem não teve nenhuma anomalia. Bom, passado o tempo que nós deixamos aqui de 1 minuto a 2 minutos, vou realizar a retirada do dinamômetro. Então eu retiro toda a carga dele aqui, ok? Retiro o equipamento e verifico se o ponto de ancoragem não teve nenhuma anomalia. Então, no caso aqui, vocês viram que não teve nenhuma anomalia. Ou seja, esse ponto de ancoragem aqui, ele foi certificado. Anualmente, ele precisa passar novamente pelo teste de arrancamento com o dinamômetro. Então, esse foi um vídeo de como instalar um ponto de ancoragem e como certificá-lo. Todas as linhas de vida ou locais que as pessoas foram ancorar, seja um talabarque, seja um cinto de segurança, seja uma linha de vida, o ponto de ancoragem precisa ser certificado, ok?